Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchem as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali é o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão,
para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome, e Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então, disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada teve
teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Isla também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres: a da Isla, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, por me ferir, e um jovem, por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque, 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu, e viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu, e viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu, e viveu Cainã 70 anos e gerou a Malalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu, e viveu Malalel 65 anos e gerou a Jarede. E viveu Malalel, depois que gerou a Jarede, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu, e viveu Jarede 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jarede, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 962 anos, e morreu, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Enoé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Enoé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu, e era Enoé da idade de 500 anos e gerou Enoé a Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Enoé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Enoé. Enoé era varão justo e reto em suas gerações. Enoé andava com Deus, e gerou Enoé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então, disse Deus a Enoé: ó fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a bitumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-as andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em
vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez.